Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiano, professor de História e Geografia. Então, nessa aula de hoje, eu quero iniciar compartilhando uma mensagem com vocês que fala o seguinte: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. O segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a urbanização e a rede urbana, que está no capítulo 6. Peço que vocês peguem o livro de vocês para acompanhar a aula. Então, neste capítulo, nós vamos estudar o que é a urbanização e conhecer quando ela ocorreu no Brasil, né? Vamos ainda compreender o que são metrópoles e como é a rede urbana brasileira, e também faremos uma análise do espaço urbano no país, né? Estudaremos também os chamados problemas urbanos. Então vamos lá, a urbanização. Durante o processo de urbanização, o meio urbano cresce proporcionalmente mais do que o meio rural. Há uma migração gradativa da população do campo para a cidade, né? Isso ocorre em consequência do chamado êxodo rural, ou seja, a migração das pessoas do meio rural para o meio urbano. Já o crescimento urbano, ele consiste na expansão de áreas ocupadas pelas cidades, né? E pode existir sem que necessariamente haja uma urbanização. Em algumas localidades do mundo, né, o processo de urbanização já terminou, ou seja, a totalidade das pessoas já vive na zona urbana, né? Nesses locais, as cidades ainda se renova, né, e se expande com o quê? Com as construções dos novos prédios, né, as instalações de metrôs, né, mas o processo de urbanização já se encerrou. Entretanto, a maior parte do mundo ainda vive esse processo, né, visto que somente depois de meados da década de 2000 que a população urbana, né, ou seja, as pessoas que vivem na cidade, ultrapassou a população rural. Observe que a linha roxa representa a população urbana e a linha verde representa a população rural, né? Então, em 2007, o que acontece? A população urbana ultrapassa a população rural. Urbanização da humanidade. Onde vive a população mundial? Durante a maior parte da história, né, da humanidade, a maioria da população viveu no campo, né? Já desde meados do século passado, né, a população mundial vem se urbanizando, né, em um ritmo muito rápido. Em 2007, né, a maioria da população do globo já vivia nas cidades. Então, segundo as projeções da ONU, né, como mostra o gráfico abaixo, em 2050, cerca de 70% da população mundial viverá no meio urbano. Segundo a ONU, em 2020, cerca de 600 cidades, né, em todo o mundo terão pelo menos 1 milhão de habitantes, né, e quase 30 delas estarão no Brasil. E haverá mais de 30 aglomerações urbanas, né, como pelo menos 10 milhões de habitantes, as chamadas megacidades, né, no globo. E no Brasil terá duas delas, né? Quais são? São Paulo e Rio de Janeiro, né? Com isso, o grande desafio será fornecer moradias decentes, né? Sistemas de transporte eficientes, segurança, eletricidade, água encanada e tratada, rede de esgotos, áreas verdes e áreas de lazer, né, para a imensa população que se concentra cada vez mais nas áreas urbanas. A urbanização no Brasil. No Brasil, a urbanização de fato só acelerou com a industrialização e as migrações do campo para a cidade a partir do século XIX, né, a partir da segunda metade do século XX, ou seja, a urbanização brasileira só expandiu quando a indústria se tornou o setor mais dinâmico da economia nacional, o que apenas aconteceu no
século XX. Antes disso, ocorria um crescimento urbano no país, mas não podia ser considerado como um processo de urbanização. A urbanização moderna, de fato, é um dos aspectos de transição, né, da sociedade rural e agrária para a outra urbana e industrial. A partir da industrialização da economia brasileira, houve um aumento proporcional dos empregos, né, no setor secundário e no setor terciário, né? A porcentagem da população urbana sobre o total de habitantes do país passou de cerca de 16% em 1920 para 84,4% em 2010, né? Então, observe esse gráficozinho que está aparecendo na tela, né? Então, é uma estimativa do IBGE de que a população urbana ultrapassará cerca de 86% em 2020, né? As cidades, sítio urbano e situação, né? O terreno sobre o qual as cidades se constroem recebe o nome de sítio urbano. Então, o sítio urbano é a área ocupada pela cidade e o terreno com suas características de relevo, por exemplo, altitude, colinas, os vales, os brejos, entre outros, né? O sítio urbano ele exerce alguma influência sobre as características da cidade, né, e sua expansão. A situação de uma cidade se refere à sua localização geográfica, ou seja, o local onde ela se situa em relação ao espaço mais amplo, os meios de transporte, os meios de comunicação, a distância em relação aos grandes centros urbanos, a presença ou não de riquezas naturais. E a localização relativa da cidade é o que difere da localização absoluta, né, que são as coordenadas do local, latitude e longitude. Por exemplo, Belém é a capital do Pará, né? Localiza-se em uma área estratégica da Amazônia brasileira, pois é porta de entrada e saída de mercadorias da região, que se dá principalmente através do Rio Amazonas. A situação, ao contrário da localidade absoluta, não é algo fixo, né? Pelo contrário, é dinâmico, pois se altera com as mudanças históricas, né? Por exemplo, a situação de Belém é importante, mas com o desenvolvimento da aviação e a construção de rodovias do centro-sul do país até a Amazônia Ocidental, né, a sua localização já não é tão estratégica como no passado, né, quando só a navegação garantia o transporte até a imensa região do norte, a função das cidades. A função é a atividade principal de uma cidade, é a razão pela qual ela se expandiu. Por exemplo, algumas cidades vivem ou se desenvolvem em função do comércio, outras em função das indústrias, né, que nelas existem, e outras dependem bastante do turismo e assim por diante. Em geral, quando uma cidade é grande, acima de 500 mil habitantes, ou mesmo média, né, de 50 a 500 mil, ela exerce diferentes funções, né, mesmo que uma delas se sobressaia, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro é, ao mesmo tempo, uma cidade comercial, portuária, industrial e turística. A São Paulo é um centro urbano, financeiro, industrial, comercial, cultural e político administrativo. Então vamos lá, o centro e a expansão das cidades, né? Então, toda cidade tem um centro, que é a área onde concentra mais pessoas, né? Onde há mais comércios e serviços, como bancos, escritórios, consultórios, entre outros, né? O centro da cidade não precisa estar localizado na área central, né, do espaço urbano. Ele pode estar situado, por exemplo, na orla. Portanto, o centro de uma cidade não se define como a sua localização, mas sim pelo movimento e pela concentração de pessoas e de seu comércio, né, e suas construções. As pequenas cidades possuem um centro tradicional, né, onde geralmente há uma igreja e a praça principal, né. As médias e grandes cidades podem ter mais de um centro, ou de negócio, como banco e comércio, em uma área, e centro de lazer, por exemplo, restaurante, praças,
ou avenidas movimentadas, né? Em outras, pode haver um centro antigo, né, com construções históricas, e um centro mais novo, que vem substituindo o antigo, né, com uma área de terrenos mais valorizados. Uma cidade ela pode crescer de duas formas, né? Pelas construções elevadas, né, dos edifícios ou galerias, né, subterrâneas, que é o crescimento vertical, e pela expansão do espaço urbano, que é o crescimento horizontal, né? No crescimento horizontal das cidades, há a expansão periférica, ou seja, das áreas ou bairros mais distantes. No Brasil, as periferias dos grandes centros urbanos geralmente são áreas mais precárias, né? Pois possui menos infraestrutura, como água encanada, eletricidade, asfalto, né? Linha telefônica, transporte, do que as áreas centrais, né? Em alguns países, como os Estados Unidos, as periferias urbanas chamam-se de subúrbios. São muito valorizadas, né? Nelas residem população de alta renda que se deslocaram das áreas centrais, né, para ter mais espaço, né, como casas mais amplas, com jardim, quintais, fugindo dos congestionamentos e da poluição. Então, quando uma cidade se expande, ela pode se encontrar com outra cidade vizinha, né? Nesse caso, ocorre a conurbação, né? Que é a junção dos dois espaços urbanos, geralmente causadas pela expansão de uma cidade que atingiu os limites da outra, né? Em algumas cidades menores, né? Como exemplo de conurbação, podemos citar o encontro da cidade de São Paulo com Santo André, São Caetano do Sul, Osasco e várias outras cidades vizinhas, né, que se encontraram. Ok, pessoal? Então, pessoal, para finalizar a aula, eu peço que vocês façam o testeação da página 101, o testeação da página 104 e o testeação da página 107. Qualquer dúvida com relação ao conteúdo ou com relação à atividade, eu vou estar de plantão durante o período da aula. Vocês podem me mandar mensagem tanto pela plataforma quanto no grupo aqui do WhatsApp. Ok? Então, até a próxima aula.